Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, meus irmãos angolanos e angolanas, eu fui convidado no programa Bem-Haja para então participar de um live, só que não vai acontecer porque a transmissão não está numa boa qualidade. Então peço desculpa a todos que realmente estavam a esperar essa apresentação do Moço Khalifa ao Bem-Haja, e espero que pelas próximas possam fazer que as coisas resolvam-se ou saiam no formato que todos nós queremos. E é só, meus irmãos. Então, eu não vou poder aparecer no programa do Bem-Haja porque não está a funcionar no formato que devia, porque eu consigo escutar a voz do mesmo e vem a partir de oscilação, mas não consigo ver a imagem, o rosto dele. Então fica muito difícil para eu fazer uma entrevista ou dar o meu parecer sobre a organização União no Bem-Haja. Mas agradeço o programa Bem-Haja e agradeço todos aqueles que estão lá e aqueles que poderiam aparecer ou estão lá à espera da presença do Moço Khalifa. Meus irmãos, minhas irmãs, eu gostaria que todos os angolanos soubessem que é da responsabilidade singular de cada angolano fazer que cada angolano pensa como angolano. O que realmente é pensar como angolano é incentivar que os angolanos deixem de ser partidários e tornam-se somente patriotas. Nós estamos a ver o que está a acontecer no Quênia. O povo queniano não foi às ruas como partidário. Eles foram às ruas como patriota. É isso que eu venho falar há bastante tempo. A UNITA e o seu presidente diz que se o João Lourenço tentar concorrer no terceiro mandato, a UNITA vai para a rua. A UNITA vai para a rua. Primeiro, sobre a questão da autarquia, a UNITA chumbou. Não conseguiram realmente fazer que o MPLA pudesse aprovar que as autarquias sejam logo exercitadas pelo povo angolano. A UNITA chumbou, mas a UNITA não se interessou em ir para a rua para reclamar sobre a negação que o MPLA impõe sobre a autarquia. Agora a UNITA está a vir com outro discurso, até nós, dizendo se o João Lourenço concorrer ao terceiro mandato, vão então ir para a rua. Primeiro, tentaram fazer o impeachment, não conseguiram, nem sequer foram para a rua. Agora, para anestesiar o angolano se acomodar mais uma vez, acreditar no discurso da UNITA mais uma vez, diz que se o João Lourenço concorrer ao terceiro mandato, a UNITA vai ir para a rua. Todos nós sabemos que a UNITA não vai para as ruas. Mas quando a UNITA diz vai para a rua, é a UNITA como partido ou a UNITA como uma nação angolana? É aí onde está a prova. A UNITA só se diz que vai para a rua. Por quê? Porque eles sabem que o povo angolano não é patriota. O povo angolano não é patriota. E vocês deveriam saber. O MPLA faz de tudo neste país para que a UNITA continue a ser a falsa oposição, para dar uma falsa percepção aos angolanos
que está aqui para resolver os problemas dos angolanos. Não está. Enquanto que o MPLA quer que a UNITA se mantenha esta falsa oposição e no fim do mês tenha um salário mínimo, a UNITA faz de tudo para que não venha uma outra organização que consegue ter uma população extensiva, porque com a população extensiva ele perde realmente o status do segundo maior partido dentro do país. Angolanos e angolanas. Eu disse angolanos e angolanas. É preciso que vocês angolanos comecem a aprender que nem a UNITA, nem o MPLA, nem a UNITA, nem o MPLA vai querer ver este povo angolano ter noção da realidade. E nós angolanos também temos que compreender a não luta pela causa do patriotismo é a causa de todo o mau efeito do MPLA e a UNITA. A não luta, o nosso não esforço para levantar, renascer nosso patriotismo é a causa de todo o mau efeito da UNITA e do MPLA. Porque sem o patriotismo não existe realmente nação. Não existe nação. Esses partidos dividiram os angolanos em dois grupos. Por isso, quando chamam o angolano para nós falar sobre país, o angolano não vem. Quando diz, vamos falar sobre o país, nação Angola, o angolano não vem. Quando fala, vamos falar de partido político, o angolano vem. Quando o MPLA diz, vamos fazer uma marcha, um comício, todos os angolanos vão. Quando a UNITA também fala, vamos fazer uma marcha, um comício, todos os angolanos vão. Então, não existe ainda uma nação angolana. Porque uma nação é aquele que realmente defende os seus interesses como nação. Por isso é que a organização União não está aqui apressado para concorrer a uma eleição, não. Está aqui apressado a tentar incentivar o angolano a entender que nós só temos que ser patriota. Temos que se desvincular do sistema partidário. Temos que se desvincular do sistema partidário. Nós precisamos fazer isso. Então, a organização União não está aqui para se esforçar, se apressar, ser um sistema partidário, um partido político, não. A União não é um partido político. A União não é um partido político. A palavra já diz, unificar os angolanos para que os angolanos aprendam a ser patriota. Aprendam a ser patriota, porque quando o angolano se nega a exercer o patriotismo, torna-se a causa de todo o mau efeito das facções partidárias. Quando o angolano se nega, se rejeita na construção de uma nação angolana, na defesa da pátria Angola, nós nos tornamos coniventes de todo o sofrimento que a gente abraça. Tudo que a UNITA e o MPLA querem é manter essa divisão do povo angolano. Manter esta divisão, continuar a investir na divisão. Por isso é que eu disse da outra vez. Por que que o ativismo se tornou no que se tornou? Por que que o ativismo se tornou no que se tornou? Quem destruiu o ativismo aqui dentro é a UNITA. Porque não é mais o MPLA que está na busca de popularidade, porque os angolanos já perceberam que o MPLA não serve. Não serve. Não serve por quê? Porque o quilo de arroz tornou-se 1.300, 1.200, 1.000 então não serve. Não serve. Mas se o MPLA baixar o quilo de arroz para 500 kwanzas ou 400 kwanzas, para o angolano o MPLA vai servir.
Por isso é que vocês angolanos têm que entender os discursos da UNITA que vão fazer, não. É época de eleição. O MPLA vai baixar todos os produtos. Baixando o preço dos produtos, vai fazer novamente que os angolanos votem para o MPLA. Votem para o MPLA. Porque o angolano foi induzido a estar na corrida da busca de alimentação, e não na corrida na construção de uma pátria, de um país. Por isso é que nós estamos vendo o Quênia, por isso é que nós angolanos gostamos de imitar, só imitar sem compreender. Estamos a ver no Quênia, aquele povo saiu na rua como nação, não é como partidário. Então, quando a UNITA disse o MPLA concorrer o terceiro mandato, ou o João Lourenço concorrer o terceiro mandato, a UNITA vai ir para a rua, porque a UNITA está a confiar no povo da UNITA. No povo da UNITA. Porque eles transformaram o povo angolano em partidários. E se você dizer ao povo angolano, vamos nos organizar somente para sermos angolanos, o angolano não vem. O angolano não vem. Então, como um partido que se diz democrático, não deveria incentivar o angolano a ser de partido. Por isso é que a UNITA não permite que venha uma outra organização que tenha mais população do que a UNITA, porque a UNITA acaba entrando em extinção, assim como a FENELA. Não se estão a compreender? Porque se aparece uma outra organização que tenha mais popularidade do que a UNITA desaparece. Por isso é que a UNITA começa a dirigir o mesmo sistema político que o MPLA já dirigiu no passado, de incentivar o povo de Luanda a ser afiliado à UNITA. Para quê? Quando você é um povo angolano, uma nação angolana, você não precisa ser afiliado ao partidário. Você não precisa ser de partido. Você não precisa ter um partido político. Não, não precisa. Você só precisa ser cidadão angolano. E fiscalizar. Então vocês angolanos têm que compreender que estão a sofrer porque vocês não querem se unificar como angolanos, como nação Angola, como um povo angolano. E os partidos políticos são pequenas cooperativas que vêm aqui nos trazer promessa de nos apresentar um bom serviço. E nós temos essa habilidade, teremos essa capacidade de analisar. Por que eu falo que a UNITA realmente que destruiu, dividiu os ativistas? Porque a UNITA sabia que a sociedade civil era o exercício do povo angolano tentar cobrar os dois partidos políticos. A UNITA percebeu isso. Que o exercício da sociedade civil era fazer o angolano ser angolano. Para isso, era um perigo para a UNITA. Então, o que a UNITA fez? Fez a mesma função que o Norberto Garcia faz. A UNITA fez a mesma coisa que o Norberto Garcia faz. Manda o Nelito Equique entrar no mundo dos ativistas, começar a corromper alguns ativistas. Corrompendo alguns ativistas, acaba desestabilizando a organização do ativismo da sociedade civil que existia. Logo, os ativistas começam a conflitar entre si. Por quê? Porque aqueles que receberam dinheiro da UNITA começam agora a ter uma outra vertente do discurso que vinha da sociedade civil. Por que a UNITA fez isso? Porque a UNITA não queria que a sociedade civil fosse realmente a organização, o movimento que pudesse carregar mais multidão. Logo, a UNITA poderia entrar em extinção, assim como a FENELA. Então, quando a UNITA manda o Nelito Equique tentar corromper os ativistas, fez então ter dois grupos de ativistas. E os ativistas começaram a conflitar entre si, perder confiança, brigar uns aos outros. E aí o MPLA também começa então a comprar outros ativistas. Vocês estão a entender? Por isso é que nós temos ativista que é da UNITA. Ativista pró-UNITA. Tudo para destruir realmente o quê?
a sociedade civil. E a UNITA conseguiu fazer isso com o Nelitequid. Eles conseguiram destruir a sociedade civil. É por isso que eles dizem que aqui a terceira força não existe, é só a UNITA e o MPLA. Compreenderam agora? Esse discurso da UNITA. Aqui ou você é da UNITA ou você é do MPLA. Mas você não pode ser angolano. Não pode ser angolano. Ou você é da UNITA ou você é do MPLA. Mas você não pode ser angolano. E ser angolano é a terceira força que poderia realmente ter uma força para fiscalizar, analisar esses dois sistemas partidários. Então vocês estão a perder tempo, meus irmãos. Nós estamos a perder tempo. Estamos a perder muito tempo. Nós estamos a perder muito tempo. Este MPLA não vai sair. Este MPLA não vai sair. Vocês têm que entender que a UNITA é um partido político que conflitou com o MPLA. O problema não é o que aconteceu no passado, não. O problema é o presente. O que eu estou tentando explicar para vocês, também vão entender muito depois. É mais fácil o MPLA sentir-se ou se permitir fazer um acordo com uma nova geração, um novo partido que vai ter mais multidão. Por exemplo, se a população que a UNITA realmente carrega fosse de um partido que não é UNITA, o MPLA já poderia fazer um acordo para permitir que aquele partido chegasse à liderança. O MPLA já podia fazer um acordo. Porque o MPLA não quer perder a liderança com a UNITA para não houver a retaliação. Porque eu sempre falo para vocês, o MPLA, vamos lá, tem o MPLA do Agostinho Neto, o MPLA do Zedu, o MPLA do João Lourenço agora. Se o João Lourenço, se o José Eduardo dos Santos, que era do MPLA, os filhos do Zedu, que são do MPLA, quando o João Lourenço chegou na liderança, o que o João Lourenço fez? São do mesmo partido, eles são do mesmo partido, entendem? O que o João Lourenço fez com os membros do seu próprio partido? Generais foram para a reforma, muita gente foi tirada do jogo. Por quê? É retaliação. Porque essas pessoas do tempo do Zedu eram contra o João Lourenço. Agora vocês imaginem, a UNITA na presidência não vai fazer retaliações? Você acha que o MPLA vai permitir que a sua irreverência, os seus líderes, sejam desrespeitados com a UNITA na liderança? O MPLA não vai sair dali. Para esse país mudar, prestem atenção, para esse país mudar, a UNITA tem que entrar em extinção. Eu sei que você diz, mas Moço Califa, por que você fala muito UNITA, 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 UNITA? Mas é para vocês entenderem. A UNITA é um partido que tem rixas com o MPLA, brigou com o MPLA, confrontou com o MPLA. Os generais não são generais angolanos, são generais do MPLA. São generais do MPLA. Os generais não são generais, são generais da UNITA. Agora estão entendendo? Se a UNITA entra em extinção, você não pode ter medo. Assim como a FENELA entrou em extinção, vai nascer uma outra organização, onde o MPLA não terá esse estigma, que esta nova geração pode trazer uma política de retaliação. Por que o Casa C, que estava a vir tão bem para o povo angolano, mas não bem para a UNITA, porque a UNITA estava a se sentir acurralada, porque o povo angolano, mais uma vez, estava se tornando partidário ao Casa C.
partidário ao Casa-Sé. Abel Vucu tinha que trair o Casa-Sé, se retira, porque ele era o mais macaco que carregava mais mortidão. Era carismático, devemos assumir isso. Por ser carismático, ele fazia que os angolanos acreditavam no Casa-Sé, mas ele também estava a perceber que a UNITA estava a entrar em extinção, estava a perder popularidade. Então vamos destruir o Casa-Sé para que este povo volte a confiar na UNITA. Entenderam agora? Vocês conseguem compreender? E outra coisa que eu quero que vocês entendam também, meus irmãos angolanos. Angola veio de um partido único, No tempo do José Eduardo dos Santos, não se falava de tribunal, não se falava de Suprema Corte, não se falava de corrupção, não se falava de cassações, não falava-se nada disso. Por isso é que os marimbondos estavam aqui dentro. O João Lourenço, quando chegou, já não poderia sustentar a mesma política. Ele tinha que trazer uma política diferente. Não contra o MPLA, mas favor ao MPLA. E de agrado à comunidade internacional. Pronto. Como no tempo do Zedu havia muito dinheiro em circulação, todo este povo angolano estava concentrado ao MPLA. Ninguém queria ouvir de Isaías Samacuvas. Ninguém queria saber do discurso de Isaías Samacuva. Só que o MPLA, de forma estratégica, sobe para que seja ou se passa como democrático, tem que produzir uma oposição. E para produzir uma oposição tem que dividir a população no meio, uma parte para mim, uma parte para você. Então era necessário que o MPLA do hoje concentrasse os dólares para que não circula. Então quando vocês falam o país não tem dinheiro, os americanos não permitiram concentrar um dinheiro, é mentira. Primeiro, não é os Estados Unidos da América que dá decreto aonde o dólar tem que circular. Não é os Estados Unidos da América que dá decreto aonde o dólar tem que circular, onde não tem que circular. Não. Dólar é um dinheiro do Federal Reserva, um banco privado. E o dólar é um dinheiro de cotação, transações internacionais. Quando Angola vai vender petróleo, diamante, ele não vende em kwanza, ele vende em dólar. A única forma que os americanos podem fazer para fazer que Angola não arrecada muitos dólares, é preciso fazer que os países que compram o produto da Angola embargam Angola, recebem um decreto dos americanos, não consomem o produto que Angola vende. Então Angola vai arrecadar muito pouco. Não é porque os americanos dizem que Angola não pode ter dólar, não. Para tu ver, desde que o José Eduardo dos Santos saiu, Angola continua a vender toneladas de petróleo todos os dias. Bilhões e bilhões, trilhões e trilhões de dólares entram neste país. Mas esse dinheiro não pode circular. Não pode circular por quê? Para produzir uma miséria. Uma miséria por quê? Para incentivar um povo que não entende o que é democracia, o que é votar, ser induzido a votar por causa da fome. Então o angolano, realmente uma parte começa a ouvir o discurso da UNITA e outra parte começa ainda a acreditar um pouco mais no MPLA. É aí que o MPLA não vai se permitir deixar o poder, sabendo que ele é que está a fazer que uma parte dos angolanos acreditam na UNITA pela fome que o MPLA impõe aos angolanos. Estão a entender? Eu não sei se vocês conseguem entender. Então, essa população que está a aderir à UNITA, não é porque é um angolano que está realmente consciente, que entende que o MPLA falhou, não. É porque não tem comida, é porque os preços subiram. Isto significa, se na época da eleição o MPLA começar a fingir, baixar os preços, os angolanos, mais uma vez, vão votar para esta merda do MPLA. Vocês conseguem compreender? Porque é democracia. Se é democracia, é preciso que o teu oponente tenha também um pouco de popularidade, tenha também um pouco de seguidor.
Então, a UNITA não tem tanta popularidade, ou bem dizer, a UNITA não carrega toda essa popularidade porque os membros da UNITA são inteligentes. Não. Não. Porque o membro da UNITA é inteligente. Não. Porque tem um bom discurso. Não. Porque falar, olha, o povo está sofrendo, os preços subiram, não tem água, não tem luz, as ruas estão asfaltadas, a gasolina subiu. Sim, tudo isto acontece porque o MPLA quer o que acontece. É o MPLA que diz: sobe os preços, faz isso, tudo fica caro. Para fazer o angolano se desvincular, na realidade é para fazer o angolano se desvincular da responsabilidade que o MPLA tinha de dar tudo na boca do angolano. Porque nas sociedades democráticas, o povo é entregado à sorte. É porque vocês nunca viveram ainda numa sociedade democrática. Nas sociedades democráticas, o povo é entregue à sorte, se vira. Então o MPLA está a impor fome aos angolanos, para que os angolanos não mais dependem do MPLA, jogar tanto dinheiro e todo mundo ser do MPLA. Porque se o MPLA realmente começar a fazer festa de dinheiro, todos os músicos serão do MPLA, todos os artistas serão do MPLA, todos serão do MPLA, novamente. Então o que é que o MPLA está a fazer? Se livrar desta gente. Se livrar desta gente como? Colocando a miséria. E essa gente está a acabar na UNITA. E a UNITA está a pensar que vai vencer as eleições por causa das pessoas que o MPLA está mandando ir para eles. Não, não vai. Porque o MPLA consegue contornar isso muito rápido, se voltar a dar aos angolanos aquilo que os angolanos precisam. Agora, vir uma organização que incentiva realmente o angolano ser angolano e não ser mais partidário, é aí que nós podemos deixar cair as duas organizações ao mesmo tempo. Porque chama-se poder popular. Poder popular. Eu sempre disse uma coisa, e eu sempre peço que vocês analisem profundamente. Vamos lá. Tem o poder econômico, o poder bélico e o poder popular. Vocês tinham um cantor aqui chamado Na Grelha. Era vosso cantor. E era o cantor que carregava mais população. O povo era atrás do Na Grelha. Na Grelha onde ia era só na grelha. Isso chama-se que tinha um controle popular. E o MPLA se beneficiava com isso. E o Na Grelha também tinha uma segurança, que representa o poder bélico. Segurança. Militares para poderem fazer a contenção no show. E também tinha um dinheiro que recebia do bolso, do MPLA, para ele poder realizar o seu show. Imaginem só, imaginem Angola, Na Grelha, num palco, com segurança, bem armado, e com $1 milhão no bolso, mas sem plateia. Sem plateia, não tem plateia. Existe Na Grelha? Existe Na Grelha? Não. Então imaginem o MPLA com o exército, que é o poder bélico, e imagina o MPLA com o poder econômico. Sem um povo partidário, com afiliações partidárias, vai existir MPLA? Vai existir MPLA? É por isso que nós angolanos não estamos conseguindo tirar o MPLA, não estamos conseguindo se livrar da UNITA. Porque nós angolanos não entendemos que nós temos que se unir de angolano para angolano, se unificar de angolano para angolano. E quando a gente vai se unindo de angolano para angolano, nós vamos criar o poder popular. E no poder popular nós podemos ter um líder que possa nos liderar. Pronto. É isso que eu estou a dizer, unir os angolanos.
unir os angolanos. Esse é um ponto. O outro ponto que vocês angolanos não estão a compreender também. O MPLA tem negros estrangeiros dentro do MPLA. Tem alguns angolanos também. Mas o MPLA não é um partido de angolanos. O MPLA é um partido dos portugueses. O MPLA é um partido dos portugueses. Imaginem, por favor, meus irmãos angolanos. Por que os angolanos são os povos mais burros em África? Por quê? Por que os angolanos são o povo mais burro em África e um dos povos mais arrogantes também em África? Por quê? Vamos lá. Imaginem só. Nós angolanos fomos escravizados, fomos explorados, fomos estuprados, fomos humilhados pelos brancos portugueses, durante 400 e tal anos. Pós a independência, tendo um líder como Mos Khalifa, tinha que trazer programas de televisão que pudessem incentivar o angolano nunca esquecer o que os brancos fizeram aqui. Volto-vos a dizer, nós fomos escravizados pelos brancos, fomos maltratados pelos brancos, fomos humilhados pelos brancos, fomos destruídos pelos brancos, nossos povos foram levados na América, roubados daqui, levados na América pelos brancos, nossas mulheres, nossas mães, nossas avós foram estupradas pelos brancos, por isso temos mulato aqui. Depois que os portugueses se foram, um líder como Mos Khalifa poderia trazer programas de televisão para incentivar o angolano nunca esquecer o que fizeram com ele, nunca esquecer o que fizeram com seus avós, e nunca ter complexo de si mesmo. Eu ia fazer isso, porque é o que tem que se fazer, é a lógica. Porque o tempo de escravidão apagou a memória desse povo, criou política de subserviência, fez esse povo realmente ter uma auto-rejeição, um baixo estima. Então, o trabalho que tem que se fazer pós a escravidão é incentivar o povo realmente a ter uma autoaceitação, um auto-orgulho, ter a sua história, preservar a sua história. O angolano não é assim. Por quê? Porque depois realmente da escravidão, os filhos dos portugueses que aqui ficaram controlaram a Rádio Luanda e a TPA. Começaram a ir para o Brasil, compraram, pegaram nossos bilhões, comprando a burrice do Brasil para passar na televisão angolana. E o angolano já começou a crescer, a ver brancos, mestiços, mulatos, como as boas pessoas. Quem são os brasileiros? São os filhos dos portugueses. Logo, os portugueses não poderiam reconhecer a nossa independência por causa da porrada que eles levaram. Também não é fácil. Você leva uma porrada e depois ainda reconhece a porrada que te deram. Então aciona os filhos deles brasileiros para reconhecerem a nossa independência. Enquanto nós detestamos os portugueses, vamos venerar os filhos dos portugueses. Por isso que os filhos dos portugueses, que são os brasileiros, inundaram um monte de lixo nas nossas cabeças, para que a gente crescesse com um complexo de inferioridade. Com esse complexo de inferioridade, nós vamos começar a nos auto-rejeitar, nos autoconflitar, para depois de muito tempo, nossas crianças, nossas irmãs terem um complexo de inferioridade e uma auto-rejeição para começarem a clarear ou casar com pessoas brancas. Está vendo o que eles fizeram? Por isso é que o angolano, por não saber sua história, ele não consegue se auto-indignar. Ele não consegue se auto-indignar. Ele não se indigna com um estrangeiro branco aqui, por quê? Porque lhe ensinaram
que o estrangeiro é melhor do que ele mesmo. Por isso, quando eu falo que esses partidos é de estrangeiro, porque um partido de angolano para angolano, ou uma organização de angolano por angolano, tem por obrigação, por dever realmente, incentivar o angolano a se autoconhecer. Porque um povo que se autoconhece, ele se autodefende, ele se autoprotege. E protege o seu próprio país. Agora vamos lá. Nós fomos explorados, fomos escravizados, fomos humilhados. Me diz ainda, em Portugal, você consegue ver em Portugal, onde tem um condomínio dos angolanos? Um condomínio que só vivem os angolanos. Condomínio em Portugal, vocês conseguem ver isso? Não. Um condomínio no Brasil, um condomínio dos angolanos no Brasil. Vocês conseguem ver isso? Não. Mas você vai ver uma favela, um gueto no Brasil, que é a Vila do João, Nova Holanda, gueto, favela, onde moram os angolanos. Você vai ver em Portugal um gueto que é Jamaica, onde moram os angolanos. Então, um povo que nos escravizou, nos estuprou, nos humilhou, como é que em Angola vai ter um condomínio dos portugueses? Um condomínio dos brasileiros? Um condomínio dos chineses? E os angolanos aqui vivem nos guetos, na merda e no lixo. Porque somos governados por quem? Por estrangeiro. Por estrangeiros. Por isso é que a Organização União é para incentivar o angolano a assumir a sua responsabilidade de se comportar como angolano. Essa é a fórmula mais fácil de nós se livrar desse sistema que nós temos. É a forma mais fácil, meus irmãos. É a fórmula mais fácil. Eu acho que vocês falam muito em acreditar em Deus. Vocês não sabem, não têm noção o que é crer em Deus. Vocês não têm noção, vocês não sabem o que é crer em Deus. Vocês não sabem, vocês falam. Mas se vocês prestarem bem atenção, você vai ver que todos os profetas que vieram e disseram, nós acreditamos em Deus, qual é a função deles? Era orientar, lutar para fazer que o povo de Deus conheça Deus na forma que Deus quer ser conhecido. Então vocês falam que conhecem Deus, gostam de Deus, não se interessam em fazer esforço para ajudar as criaturas que Deus criou a viverem bem. A palavra é amar o próximo assim como a ti mesmo. Você vai na igreja, você reza, você paga o dízimo e sai da igreja e vem para casa. Você vê tanta injustiça, mas você não faz nada. Você não se interessa. Achas mesmo que o Criador do Universo vê você come, bebe, dorme, vai na igreja, faz sexo, quando morrer, um paraíso. Você come, bebe, dorme, faz sexo, vai na igreja, quando morrer tens um presente de paraíso. Achas mesmo que é assim? Olha, tanta injustiça que acontece, você se acovarda, não se interessa em fazer nada para ajudar as criaturas do Criador do Universo. Nós precisamos entender que lutar contra a injustiça é uma responsabilidade de cada um de nós. É uma responsabilidade de cada um de nós.
Se a gente não fazer isso, não pensa que esse hábito ou isso que colocaram nas nossas cabeças, deixa como está, daqui a pouco mesmo. Então, essa é a cultura. Essa é a cultura que colocaram nas nossas cabeças. Daqui a pouco mesmo vou morrer, deixa esse país aí. Para que lutar por este país se eu mesmo vou morrer? Tá bom. E as pessoas que vão nascer, que Deus vai fazer nascer nessa terra, vão encontrar que país? Vocês desorganizam, vocês desprezam, não fazem nada. Não fazem nada ou não fizemos nada para organizar o país, para que as pessoas que vão nascer encontrar um pouquinho de disciplina, achando que quando vamos morrer, também estamos de parabéns lá em cima. Então analisam ainda, deixa esse país como está, eu vou morrer mesmo, não vamos levar o país, tá bom, o país fica numa bagunça, e os filhos que Deus vai mandar nessa terra vão viver nesta bagunça, e essa bagunça foi causada por quê? Para nós que dizemos, essa desorganização foi causada por nós mesmos. E os que vão nascer vão encontrar essa desorganização causada por nós mesmos. E quando nós vamos morrer, nós estamos a achar que Deus vai nos colocar na boa vida. Se nós aqui não se interessamos com a vida de quem ainda não nasceu. Entendem bem? Essa nossa ideia de se acovardar, preguiçoso, de não fazer nada pela nação, ela destrói a realidade de quem ainda não existe. E aqueles que vão nascer, vão encontrar um país extremamente desorganizado por nós. E nós vamos morrer achando que lá vamos entrar no paraíso. Não, não vamos. Não vamos entrar. Porque nós nos acovardamos. Tentar organizar o país que nós desorganizamos. Os nossos avós deixaram uma mínima organização na questão da educação, por isso que nós ainda conseguimos nos respeitar uns aos outros. Se nós não fizermos nada para preservar isso, os que vão nascer vão encontrar uma desorganização tremenda e nós vamos morrer. Mas lá nós vamos pagar também. Aí onde está a responsabilidade que cada um de nós temos que se organizar para quê? Para fazermos algo de nós para nós mesmos. União, meus irmãos. União.